Um adolescente de 15 anos sofreu ferimentos graves após a explosão de um cigarro eletrônico enquanto fumava. O Natal segue como uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Um hospital na Itália realizou o primeiro transplante de coração no mundo, com o órgão batendo do início ao fim do procedimento. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Carol Santiago e Gabriel Santos foram eleitos os melhores atletas do ano no Prêmio Paralímpicos. Multimedalistas nos Jogos de Paris, eles receberam as condecorações em evento realizado em São Paulo. Gabrielzinho tem focomélia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação através de um professor de educação física da escola onde estudava. Em Paris, ele conquistou 3 medalhas de ouro: 100 metros costas, 200 metros livre e 50 metros costas. O Natal segue como uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Em 2023, o setor cresceu 14,1% e para 2024 espera-se um aumento de 8,7%. Apesar do ritmo mais lento, a confiança entre os empresários é alta, com 81,5% apostando em vendas maiores. O especialista André Minuti destaca que o sucesso depende de planejamento. Ele sugere ajustar estoques, melhorar a logística e criar campanhas voltadas ao público. Entender as necessidades dos consumidores é essencial para transformar cada investimento em uma experiência positiva. Um hospital na Itália realizou o primeiro transplante de coração no mundo, com o órgão batendo do início ao fim do procedimento. A cirurgia aconteceu em Padova, em um paciente de 65 anos com cardiopatia grave. O método revolucionário protege melhor o coração, aumentando a expectativa de vida do paciente. A equipe médica destacou que esse avanço abre caminho para procedimentos ainda mais seguros no futuro. O homem está se recuperando bem e deve voltar para casa antes do Natal. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para segunda-feira, 16 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, segunda-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 60%. Alto Paraguai, em Mato Grosso. Celebra aniversário com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 23 a 30 graus. A umidade do ar registra de 100% a 70%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada ao amanhecer. Os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 85% a 45%. Caicó, no Rio Grande do Norte, comemora aniversário com muitas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura oscila de 23 a 38 graus e a umidade do ar marca de 80% a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta segunda-feira. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 96% a 70%. Irituia, no Pará, celebra aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila de 23 a 36 graus e a umidade do ar fica entre 100% e 40%. Região Sudeste. Na cidade do Rio de Janeiro, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. A temperatura mínima
é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 55%. Na capital São Paulo, tempo nublado com chuva isolada. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. E a umidade relativa do ar vai de 95 a 35%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, segunda-feira de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 40%. Osório, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo nublado e chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 23 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 16 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Um grupo de fiéis de uma igreja localizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, decidiu tomar medidas extremas contra o pastor Mazinho, fechando a porta do templo com cadeado para impedir a sua entrada. O episódio foi motivado por descontentamentos acumulados ao longo do tempo, conforme relataram membros da congregação. Nos comentários de publicações nas redes sociais, os fiéis afirmaram que o pastor possui um histórico de escândalos envolvendo mulheres, cobranças excessivas de dízimos e uma série de decisões questionáveis que teriam dividido a igreja. Uma seguidora identificada como Alexandra Xavier afirmou: ele tem uma trajetória de escândalos referentes a mulheres e extorsão de ovelhas para dar dízimos e ofertas inventadas por ele. Todo ano, um escândalo com mulheres diferentes. Outra fiel, de Nora Brito, relatou que o pastor teria humilhado membros antigos da igreja e colocado fiéis contra a liderança anterior. O pastor Mazinho ainda não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido, mas o caso segue repercutindo entre fiéis na comunidade local. Repórter Brasil News. Depois de todos os compromissos do Botafogo, depois do título brasileiro, da Libertadores e a eliminação da Copa Intercontinental, nada disso esfriou o movimento na loja oficial do Botafogo, na sede de General Severiano. Uma fila foi formada do lado de fora. Lá dentro, torcedores procuravam camisas e souvenirs que lembrassem a temporada vitoriosa. Mas um item especial era o mais procurado: o pet de campeão da Libertadores e a camisa branca usada na final, conta o gerente da loja, Igor Vargas, que completa dizendo: só não temos nada relacionado a Libertadores agora. Esgotou. O interesse dos alvinegros repete movimento já registrado no ano passado pelos torcedores do Fluminense, campeão da Libertadores 2024, e do Flamengo em 2022 e principalmente em 2019, anos em que o rubro-negro também faturou a competição continental. Uma procura de quem vive a euforia pós-título e quer produtos que os ajudem a eternizar as conquistas. O mercado percebeu a oportunidade e passou a oferecer produtos voltados a torcedores campeões. São camisas comemorativas, réplicas de troféus nos mais variados tamanhos, medalhas iguais ou quase as dos jogadores, copos temáticos, chaveiros, entre outros itens. Nenhum deles parece ser tão desejado quanto os pets. Os emblemas selados nas camisas sob ferro quente servem como um selo que identifica o time campeão. Começaram a ser usados nos campeonatos de seleções e de clubes. Hoje também são oferecidos aos torcedores e viraram uma febre. E o Vasco da Gama anunciou o lançamento de um uniforme especial em celebração aos 50 anos da conquista do primeiro título brasileiro do clube, alcançado em 1974, com Roberto Dinamite liderando o time histórico do Cruz Maltino. O Cruz Maltino informou que a comercialização dos produtos começará em breve, porém não deu nenhuma data oficial. Além de uniformes para jogadores de linha, a coleção, em parceria com a fornecedora Capa, contará com modelos de camisa de goleiro de manga longa e versões de manga curta para os torcedores. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Um adolescente de 15 anos sofreu ferimentos graves após a explosão de um cigarro eletrônico enquanto fumava. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Mesmo machucado, ele conseguiu chegar em casa, onde os pais pediram socorro. O jovem passou por uma cirurgia para salvar o polegar e amputar partes de 2 dedos.
ele não poderá mais realizar atividades como tocar violão, um sonho interrompido pelo incidente. Segundo a família, o adolescente consertava dispositivos descartados e a explosão ocorreu após ele tentar ajustar um aparelho defeituoso. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.